Olá, meu amigo, minha amiga, a cadeia está ficando mais próxima, vocês podem acreditar. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com notícias de última hora muito importantes, que confirmam muitas das análises que eu fiz aqui com vocês sobre o futuro do ex-presidente da República, que seria a cadeia. E a cada instante nós estamos vendo aí movimentações no judiciário, nas cortes superiores, que confirmam essa tendência. Ontem, à noitinha, o Tribunal Superior Eleitoral, por 7-0, rejeitou um pedido do ex-presidente da República de suspeição contra o ministro Alexandre de Moraes. Isso não foi pouca coisa, sobretudo porque nesse placar tivemos o voto do Cássio Nunes Marques, que foi um ministro indicado pelo próprio Bolsonaro. Isso sinaliza muitas coisas. Quarta-feira termina o prazo para as alegações finais também de um outro processo que visa tornar o Bolsonaro inelegível e agora também o seu candidato a vice na chapa, o general Braga Neto. Isso retira essas figuras por pelo menos 8 anos da vida eleitoral aqui no nosso país do ponto de vista ativo, né? Eles não podem mais ser candidatos. E o Bolsonaro, sem ser candidato, ele não tem condição mais de recobrar algum tipo de imunidade, algum tipo de foro privilegiado. Então, os processos que estão vindo na sua direção estão tendo aí um destino muito ruim para a figura do ex-presidente da República. Vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, sobre as situações paralelas que estão se dando aqui no Brasil também. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Venha participar aqui das nossas atividades. Todos os dias eu abro aqui um chat entre 5 horas e 5 e meia para a gente bater um papo, enfim. E se puder também, você se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui o nosso espaço, você estar mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, existe um senso comum e que a gente tem que ajudar a mudar. O senso comum que está presente em muitos ambientes aqui na sociedade brasileira é de que quem é rico não vai para a cadeia, quem tem bons advogados não vai para a cadeia, quem tem poder político não vai para a cadeia. E a gente tem que combater isso, porque na medida que se cria um senso comum desse tipo de pseudo-verdades, elas ajudam com que decisões injustas, decisões ilegais fiquem legitimadas, elas sejam absorvidas pela sociedade. E o nosso papel aqui tem que ser exatamente o contrário, dizer que quem comete crime tem que ir para a cadeia. Político que comete crime contra a nação tem que ir para a cadeia. Político que usa recursos públicos para benefícios pessoais tem que devolver o dinheiro, tem que ser condenado pecuniariamente a esse tipo de situação. Político que é mau político tem que ser tornado inelegível. É nisso que a gente tem que estar falando o tempo todo, tá reproduzindo, porque a gente forma o senso comum em sentido contrário, para que as cortes que são formadas por homens percebam que a sociedade está coadunando, né, com decisões que reforçam todas essas verdades. E a gente não está falando nenhuma coisa absurda. Quem fere a lei tem que ser responsabilizado pelo que está escrito no ordenamento, tá bom? Então, isso é muito importante a gente o tempo todo tá frisando, né? Porque isso esclarece algumas situações aqui no Brasil também, né? Ajuda a gente a compreender algumas coisas. Na justiça, muitas vezes, dentro desses sensos comuns, né, que surgem, muitas vezes alguém que está sendo acusado por um crime, alguém que está na posição de réu, tenta uma briga com o magistrado e, às vezes, a situação foge mesmo de qualquer controle. Você tem brigas ali em audiências, você tem discussões em audiências, né, desrespeitos ali em audiências. E aí o réu, o acusado, ele muitas vezes ele quer o pedido de suspeição daquele juiz para mostrar que aquele juiz, por ter brigado com ele, não tem mais independência, ele não pode ser mais o julgador daquele caso, né? Evidentemente, essa estratégia já está prevista também dentro do ordenamento jurídico. Ela não funciona na infinita maioria dos casos. Uma situação ou outra pode até acontecer. Esse tipo de expediente foi utilizado pelo Bolsonaro, tentando atacar o ministro Alexandre de Moraes durante anos, tentando colocá-lo contra a opinião pública, contra a sociedade, para legitimar, eventualmente, uma situação desfavorável contra o ministro Alexandre de Moraes. E eu sempre adverti aqui que o ministro Alexandre de Moraes não é nenhum calouro. Ele é uma pessoa extremamente preparada, como nós acabamos vendo aqui ao longo desses anos todos, aqui nesses embates que ele teve com o ex-presidente da República.
Uma matéria aqui às vésperas das eleições. Bolsonaro chama Moraes de patife e pede suspeição de ministro a 3 dias das eleições. Chefe do executivo promove ataques e diz que presidente do TSE é parcial e moleque e tenta afastá-lo de caso. Gente, foi barra pesada, né? Na época eu fiz um vídeo sobre isso aqui. Eu vou colocar só um trechinho aqui para vocês verem que a matéria não exagera. O Bolsonaro estava indo para o embate pessoal mesmo, né? Às vésperas do segundo turno das eleições. Vamos relembrar isso aqui, vamos lá. De tudo vinha esse dinheiro das contas da dona Michele. Repito, Alexandre, seja homem uma vez na vida, Alexandre. Divulga os valores da quebra de sigilo telemático. Divulga, Alexandre. Deixa de ser um patife, Alexandre Moraes. Um patife. Então, gente, foi barra pesada, né? E o Bolsonaro está invocado porque o Alexandre de Moraes, aí, o ministro, ele tinha mandado investigar os atos ali do Coronel Cid, que era ali o ajudante de ordens do Bolsonaro, que estava tirando dinheiro vivo em caixa eletrônico, e que a gente viu depois no escândalo dos diamantes, tentando ali pegar 16 milhões de reais, mais 16 milhões de reais de diamantes para entregar para o Bolsonaro. Então o ministro Alexandre de Moraes estava sabendo exatamente com quem ele estava lidando. Isso mexeu muito com o Bolsonaro e ele tentou fazer esse tipo de movimentação. A gente teve a primeira derrota do Bolsonaro quando o ministro Lewandowski mandou arquivar o pedido de suspeição do presidente do TSE no julgamento de ação de investigação contra Bolsonaro. Bom, quando ele fez isso, a defesa de Bolsonaro recorreu. E aí a gente teve essa decisão aqui acachapante. Vamos ver aqui se eu acho aqui. Opa, achei aqui. Bom, Bolsonaro perde de lavada no TSE em recurso contra Alexandre de Moraes, na coluna da Malu Gaspar. E aí, gente, foi uma pancada, 7-0 não é qualquer coisa, né? Às vésperas do julgamento da primeira ação que pode declará-lo inelegível pelos próximos 8 anos, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi derrotado em seu primeiro teste no Tribunal Superior Eleitoral desde que retornou ao Brasil. Uma decisão do plenário virtual sobre um recurso do ex-presidente contra o ministro Alexandre de Moraes, que comanda a corte. Segue a matéria. Por 7-0, os ministros foram unânimes em recusar o pedido de Bolsonaro. Até mesmo Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para o cargo, foi contra o recurso do ex-presidente por ser alvo do pedido do ex-ocupante do Palácio do Planalto. Alexandre de Moraes se declarou impedido. Bom, então, gente, foi uma goleada sem tamanho. Isso ao mesmo tempo que nós já estamos no Brasil diante de um novo momento. Você já observou que nós estamos hoje debruçados sobre os 100 dias, os 100 primeiros dias do governo Lula. As questões políticas, as questões programáticas, as questões econômicas, as questões ideológicas, elas estão sendo objeto das análises, e não mais as insanidades, as maluquices, as loucuras que a gente viu nos últimos anos aqui no nosso país. E dentro desse campo civilizatório, a gente vai ter muitos debates interessantes. E nós aqui teremos cada vez mais a responsabilidade de apontar algumas temáticas aqui para que se jogue luzes sobre elas, para que a gente consiga continuar a evoluir aqui no nosso país rumo ao processo civilizatório. É inegável que a derrota dessa gente toda foi fundamental para a gente retomar aqui os caminhos de discussões concretas da nossa realidade. E são sobre essas realidades que a gente vai se debruçar aqui no nosso portal, e nós teremos aqui encontros muito legais, com muitas informações, muitas situações positivas, muitas situações que mexem de fato com a nossa realidade, com a nossa cabeça, com o nosso emocional, enfim, para que cada vez mais a gente consiga fazer com que o senso comum das coisas boas, da verdade, da justiça, do combate à impunidade, aos criminosos, seja prevalente e não esse momento tão ruim que a gente vivenciou no nosso país, né? Nós hoje estamos respirando muito melhor, né? Gente, eu fico por aqui. Mais tarde eu vou aqui analisar com vocês as últimas notícias do dia, mas vamos ficar só com essa por agora, né? 7-0 na cabeça é uma coisa que sinaliza um futuro muito
muito ruim para a figura do ex-presidente da República. Então, gente, vamos acreditar que a fila está andando e que essa gente vai para a cadeia. Nós veremos essas pessoas, essas criaturas atrás das grades. Vamos pensar assim, vamos jogar a nossa energia positiva para que a justiça seja feita no final, tá bom? Um grande abraço, mais tarde eu vejo vocês. Tchau!